O primeiro tipo de gráfico que eu destaco aqui pra gente é o gráfico de segmento ou gráfico de linhas. Beleza, pessoal? O que é esse gráfico aí? Esse gráfico é um dos que mais aparecem em pesquisas de intenção de voto, por exemplo. Repara que eu peguei esse exemplo aqui, que deu no Jornal Nacional, tá? No dia aí, já próximo da eleição, dia 16 de setembro, e veja como mudou o resultado final, o aspecto da eleição, né? Repara que a Dilma estava aqui em primeiro lugar, em segundo lugar estava a Marina, repara que ela cresceu, aí depois decresceu, ficou aqui estável com 30%, e o Aécio Neves estava com 19%, caiu, manteve e depois subiu um pouquinho para 19%. Isso daqui, ó, é a margem de erro. E aí as pessoas que não souberam ou não responderam, tá um gráfico aqui embaixo, né? Então esse tipo de gráfico aqui é o gráfico de segmento ou gráfico de linha. E você consegue, através desse gráfico aqui, analisar exatamente o crescimento ou o decrescimento de alguma coisa em relação ao tempo. Normalmente, quando você tem aqui esse tipo de gráfico, ou em todos os gráficos, você tem pelo menos aí dois eixos, né? Tem um eixo vertical, que nesse caso aí, ó, ele vai te dar a porcentagem, é ou não é. E nós temos um eixo aqui horizontal, ó. Esse eixo horizontal aqui, certo? Que no caso ele botou aqui em cima, olha aqui, ó, 26 de agosto, 3 de setembro, 12 de setembro e 16 de setembro. Num gráfico de linha, normalmente, eu diria que 99% das vezes, ele está trabalhando aí com tempo. Então pode ser horas, pode ser dias, meses, anos, né? Nesse caso aqui, ó, dá intervalos aí de dias, certo? Então, eixo vertical vai te dar ali a informação numérica, certo? De alguma coisa. E o eixo horizontal ali, ele vai te dar um tempo. Esse é o gráfico de segmento ou gráfico de linha. E aí você consegue analisar através desse gráfico aqui, ó, nessa situação específica, o seguinte. Repara aqui comigo que no caso da Dilma, por exemplo, Dilma Rousseff, que hoje a gente sabe muito bem, tá tendo esse problema todo aí político lá em Brasília, a Dilma sendo afastada e tudo mais, mas na eleição de 2014 aqui, né, repara que ela começou aqui nessa primeira pesquisa com 34%, e aí nesse intervalinho aqui, ó, de 26 de agosto até 3 de setembro, repara que ela cresceu nas intenções de voto. De 34 passou para 37. Ela teve ali um crescimento. É ou não é? E depois, ó, do dia 3 de setembro até o dia 12, repara que ela cresceu mais ainda. Ela cresceu mais 2% ali para 39%. Então você repara exatamente isso. Esse segmento aqui, ó, esses segmentos, eles são crescentes. E aí depois, ó, repara que daqui do dia 12 de setembro até o dia 16, houve um decrescimento. Então esse segmento, nesse intervalo aqui, ó, ele é decrescente. Ele veio crescente daqui até aqui, certo? E depois ele deu uma decrescida. E aí você consegue analisar isso daí, ó, com todos os outros gráficos aqui. O gráfico da Marina, a mesma coisa. Ela cresceu nesse intervalinho aqui, certo? Depois ela decresceu um pouquinho e decresceu só mais um pouquinho. O Aécio Neves começou com 19%, aí caiu para 15%, manteve, repara que daqui até aqui, ó, a porcentagem do Aécio Neves das intenções de voto foi constante. Então, se você tem ali uma linha horizontal, perfeitamente horizontal, eu falo que ela não é nem crescente, nem decrescente, ela é constante, beleza? E daqui, ó, de 15 para 19, o Aécio Neves, ele cresceu nas intenções de voto, e a gente sabe muito bem que depois a Marina caiu ladeira abaixo, e o Aécio Neves cresceu ali e conseguiu ir para o segundo turno com a presidente Dilma Rousseff. Então esse é o gráfico de segmento ou gráfico de linha. Tá? Fique aí até o final do vídeo, porque até lá a gente vai resolver aí algumas questões, algumas não, separei 7 aqui, 7 questõezinhas do Enem. Então vamos para o nosso próximo gráfico, que é esse aqui, pessoal, é o gráfico de barras horizontal e vertical. Tá? Muita gente fala gráfico de barra horizontal, fala que é gráfico de barra simplesmente, ou quando ele é vertical, fala que é um gráfico de colunas, certo? Então aqui nós temos o exemplo aí de gráfico de colunas, beleza? Exatamente mais ou menos aí para essa mesma pesquisa que foi feita aí, né? Só que aqui ele está comparando as intenções de voto por estado, beleza? Então aqui, ó, o Ibope para presidente nos estados.
Então você repara que ele dá aqui a média nacional do candidato, que no caso da Dilma foi 38%, e através desse gráfico aqui, você consegue perceber em quais estados ela está abaixo da média e onde ela está ganhando, onde ela está acima da média. Repara que em Minas Gerais ela está abaixo da média, em Pernambuco ela superou a média, no Rio de Janeiro está abaixo e em São Paulo está bem abaixo da média. Beleza? A Marina Silva, a média nacional dela foi de 29%, aí você repara que em Minas ela está muito abaixo, em Pernambuco ela está muito acima, no Rio ela está acima e em São Paulo está acima da média também. E o Aécio Neves, nessa época dessa pesquisa aqui, estava com 19% das intenções de voto. Em Minas Gerais ele estava lá bombando, assim, bem acima da média. Em Pernambuco, olha só, olha em Pernambuco, apenas 4% das intenções de voto para o Aécio Neves. No Rio, tinha também pouquinha intenção de voto e em São Paulo também, está na média ali em São Paulo, beleza? Então, através disso aqui, ó, desse gráfico de barras, a gente conseguiu interpretar aí o que esse gráfico está querendo nos dizer, certo? Nunca fique na sua cabeça que a questão vai te perguntar, que tipo de gráfico é esse aqui? Isso é um gráfico de linha, é um gráfico de coluna, é um gráfico de setores, é um gráfico de barra? Não, o Enem nunca vai te perguntar isso, ele não quer que você decore o nome do gráfico, tá? O que ele quer é que você seja capaz de olhar para um gráfico e analisar as informações e conseguir tomar decisões ali, ter algumas inferências ao analisar o gráfico, certo? E aí você vai resolver a questão ali de acordo com o que está sendo pedido. Vamos ver já já alguns exemplos de questões. Tranquilo? Outro tipo de gráfico que eu destaco aqui, ó, é o gráfico de setores, pessoal. O gráfico de setores, que também é chamado aí de gráfico de pizza. Muita gente fala gráfico de pizza, porque, aliás, dá até fome, né, ao falar de pizza. O nome técnico é gráfico de setores, mas as pessoas chamam como pizza porque parece uma pizza. Mas, professor, esse exemplo aqui não parece pizza. Beleza, é porque ele cortou ali a parte do centro da figura, né? Imagina esse círculo todo completo aqui. Por exemplo, ó, eu poderia muito bem fazer isso daqui, né? Ó. O pedaço da pizza todo seria esse. Mas eu ia tirar aquela legendinha dali de dentro, né? Ó, pedaço de pizza todo. Aí poderia fazer a mesma coisa aqui com o verde, né? Ó. Aqui o pedaço de pizza verde, certo? O pedaço de pizza laranja, que tá bem grande esse pedaço de pizza laranja aqui. Tá claro para você? Então esse é o gráfico de setores ou gráfico de pizza. E você repara exatamente que em alguns tipos de gráfico, quando tem cor ou quando tem alguma outra coisa preenchendo ali dentro do gráfico, é importante que a gente tenha aqui, ó, a legenda, para que nos diga exatamente o que cada corzinha daquela ali significa. Então você repara aqui, ó, que esse gráfico, aliás, ele está falando do tipo de empresas que financiaram as campanhas da Dilma, da Marina e do Aécio Neves, certo? Repara que a campanha da Dilma, que é esse primeiro aqui, ó, arrecadou 168 milhões de reais em doações de empresas. E aí você consegue perceber que 37,9%, que é dessa parte laranjinha aqui, foram de construtoras. Olha aí. Essa parte mais cinza aqui, ó, foram das indústrias, 20,5%. O agronegócio foi responsável por 16%, os bancos por 10,7%, os serviços por 8,7% e a mineração e energia por 6,3%, certo? O Aécio Neves, aqui por sua vez, ó, teve um total de 69 milhões de reais arrecadados em doação dessas empresas para a campanha dele, e você consegue reparar aqui as mesmas coresinhas, né, para poder comparar então com a Dilma. Repara que o Aécio teve muito mais apoio das construtoras proporcionalmente ao que a Dilma teve. E aqui está a campanha da Marina Silva. Você repara aí também essa divisão, repara que ela teve mais apoio aqui em relação aos outros candidatos do setor de agronegócio. Beleza? Tranquilo, então esse daqui é o gráfico de setores. Uma coisa muito importante para falar aqui no gráfico de setores é o seguinte, professor, como é que eu vou fazer a divisão exata ali no gráfico de setores? Tranquilinho, galera. É muito fácil e muito simples. Isso se faz através de uma regrinha de 3, que é o seguinte, olha só. Imagina que esse pedaço aqui, ó, desse gráfico, tá? Esse pedaço que eu destaquei aqui, ou seja, que pega os bancos, que pega o setor de serviços
e que pega o setor de mineração e energia, tá? Ao fazer essa conta aqui, você vai ver que vai dar aproximadamente 25%, é ou não é? Vai passar um pouquinho, mas dá aproximadamente 25%. Vamos arredondar e vamos colocar que esse pedaço aqui, esse setor da circunferência, aliás, é por isso que esse gráfico é chamado de gráfico de setores, né? Porque ele representa um setor do círculo, né? Olha aqui. Ele é um pedaço do círculo, né? Vamos supor que aquilo ali equivalha a 25%, beleza? Aí eu quero saber, tá, como é que eu divido aquele círculo ali exatamente em 25%? Aí você vai lembrar de uma coisa, que são os ângulos, pessoal. É isso aí, os ângulos. Na circunferência toda, uma volta completa é igual a quantos graus? 360 graus, beleza? Então uma volta toda ali, uma volta completa, toda a circunferência, todo o círculo ali tem 360 graus, sim ou não? Então eu posso muito bem dizer aqui, ó, que 360 graus equivalem a 100% do círculo ou circunferência, beleza? Agora, 25%, que é o que eu quero saber ali, ó, vai equivaler a quantos graus? Não sei. É aí que eu vou usar a regrinha de 3, beleza? Agora perceba muito bem aqui, ó, que eu posso multiplicar cruzado, certo? Aqui eu tenho uma regra de 3, que é diretamente proporcional. Então, se eu diminuo a porcentagem, o ângulo vai diminuir junto, né? Então, eu posso multiplicar cruzado. Eu vou ter 100x igual a 360 vezes 25. E aí, para fazer essa conta, basta que eu faça o quê? Basta que eu divida em ambos os lados por 100. Dividindo em ambos os lados por 100 aqui, pessoal, eu posso simplificar o 100, certo? De um lado. Aí eu vou ter apenas o x. E aqui o que eu vou ter é 360 vezes 25. E aí divido ainda por 100. Beleza? Ao fazer essa conta aqui, você vai ver muito bem, ó, que 25 sobre 100, eu posso simplificar por 25 e aquilo dá 1/4, beleza? Então o que eu vou ter vai ser 360 dividido por 4. É ou não é? E quanto que é 360 dividido por 4? 90. O x, então, ele vai ser igual a 90 graus. Olha que legal. Então, eu já sei muito bem que esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 90 graus. Quando eu quiser dividir o setor circular num pedaço de 25%, aquilo é a mesma coisa que 1/4 da circunferência, que é a mesma coisa que 90 graus. Então, 25%, 90 graus. Aí eu faço a divisão exata ali, beleza? Se eu quiser 16%, é só fazer a mesma regra de 3, beleza? E aí você consegue muito bem ali construir o seu gráfico de setores. Compreendeu por que o nome é gráfico de setores? Exatamente porque ele representa ali setores da circunferência. Tranquilo, pessoal? Então esse aí é o gráfico de setores. Repara que não é nada muito difícil, é bem tranquilinho, como eu sempre falo, muito fácil, muito simples. É ou não é? Beleza? Vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre as tabelas, pessoal. Professor, a tabela diferencia no gráfico em quê? Ora, a tabela ela não é um gráfico, como o nome fala, ela é uma tabela. Você está acostumado, por exemplo, com a tabela do Campeonato Brasileiro, que vai te dizer ali quantos pontos um time tem, quantos gols marcados, quantos gols sofridos, o saldo de gols, certo? Número de cartões amarelo, número de cartões vermelhos. Então a tabela ela tem ali as suas linhas e as suas colunas. Então aqui, ó, aqui, por exemplo, ó, tem uma linha, aqui é outra linha, aqui é mais uma linha, linha e linha, beleza? Aqui é coluna, certo? Ó, o que está vertical é coluna, o que está horizontal é linha, beleza? Muito fácil, muito simples, ó. Coluna, aqui temos uma coluna e aqui temos uma coluna, beleza? E aí cabe a gente identificar as informações que a tabela está nos dando. Repara aqui, ó, que está me dando um monte de informações em relação à pesquisa de vários órgãos de pesquisa diferentes. Então, por exemplo, a Dilma Rousseff, no dia 11 de outubro, pelo Datafolha aqui, ó, ela obteve 42%, certo? Enquanto o Aécio Neves obteve 21%, Eduardo Campos 15%, etc. Nessa época, Eduardo Campos ainda não havia falecido num acidente de avião. E aí ele compara tudo bonitinho ali, ó, a pesquisa do Datafolha, a pesquisa do Vox Populi e a pesquisa do Ibope e chega numa média entre as três pesquisas, beleza? A mesma coisa faz para o Aécio Neves, a mesma coisa para o Eduardo Campos e para os votos brancos, nulos
e etc. Que não sabe ou não respondeu. Tranquilo? Então essa tabela está me dizendo exatamente isso daí, ó, para você comparar as diferentes pesquisas, certo? Tranquilidade, né, pessoal? Então, isso aí é uma tabela, a gente consegue identificar certinho o que cada coisa está falando, o que cada linha representa, o que cada coluna representa, beleza? E daí a gente consegue fazer as nossas deduções do que a tabela está querendo dizer. Tranquilo, pessoal? Então eu acho que agora já é o momento da gente começar a fazer questões. É através da prática que a gente vai entender como é que o Enem cobra todo esse conteúdo. O primeiro exercício aqui, que eu separei, é do Enem de 2011 e ele tem a ver aí com o gráfico de linhas, certo? Vamos então ler comigo esse probleminha do Enem de 2011? O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Aqui ele te dá o gráfico, certo? Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Tranquilo? Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de... E aí? Aí você repara assim, professor, essa questão aí é muito fácil. É isso aí, pessoal. Uma questão fácil que você não pode errar. Essa é daquelas questões que se você errar no Enem, tá, vai fazer a tua nota baixar bastante. Porque é uma questão fácil, a tendência é que muita gente acerte, né? Então, se você errar essa questão, o Enem vai acabar, e de repente acertar uma outra muito difícil, o Enem vai achar que você está ali chutando e vai baixar a tua nota, beleza? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão aqui para não errar, principalmente eu acho na hora de preencher o cartão resposta, né? Mas vamos lá, olha só. Ele está falando assim, segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre quais anos? A queda, obviamente, vai ser onde o gráfico for decrescente, estiver descendo a ladeira. É ou não é? Agora perceba que o gráfico ele é decrescente em qual intervalo aqui, pessoal? Qual intervalo? Já joga no comentário aí. É letra A, B, C, D ou letra E a resposta dessa questão. Aqui é o seguinte, ó. Repara que daqui de 98 até 99 teve um crescimento. Então repara aqui, ó, de 21,3 foi para 22,2. Então o valor cresceu, beleza? De um ano para o outro. Aqui, ó, cresceu de novo, aqui cresceu. Repara que os números ali vão aumentando. Se está aumentando de um ano para o outro, está crescendo. Cada novo ano, em relação ao anterior, aquele valor ali está maior. A participação do agronegócio no PIB está maior, então está crescendo. Então, daqui para cá, cresceu mais ainda, olha só, a inclinação, aquele segmento ali, ó, a inclinação dele está bem maior em relação aos outros. Então, cresceu muito. Aqui cresceu mais ainda. Certo? E depois, olha só, daqui em diante, vou botar até de outra cor, daqui, azul, ó, em diante, ó, daqui para cá, decresceu, diminuiu, né, de 28,28 passou para 27,79, então diminuiu. Aqui diminuiu de novo, aqui diminuiu de novo e daqui ele recuperou. Então você repara que ele recupera a partir daqui. Logo, né, o período de decrescente aqui, ó, foi de 2003, ó, até aqui 2006, beleza? Então, ó, segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de 2003 e 2006, olha aí. Então a resposta aqui, ó, vai ser qual? Vai ser a letra C. E a letra C de quê, galera? A letra C de caraca! Compreendi a solução e vou junto com o professor Rafael Procópio, conseguimos interpretar plenamente, 100%, esse gráfico de linha, ou gráfico de segmento. É ou não é? Próxima questão que eu trago para vocês é do Enem de 2015 e é uma questão com pegadinha. Tem que tomar muito cuidado para não errar, hein? Vamos lá, me ajuda a resolver essa questão aqui então, olha só. Lápis e papel na mão, hein, pessoal? Não adianta só ficar olhando também ou fazendo aqui. É bom que vocês estejam aí anotando tudo bonitinho com lápis e papel, tá? E vamos resolver então a questão 136. Essa daqui é do Enem, do último, né, de 2015. Beleza? Olha só. Um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. Começou o dia com X ações. No decorrer desse dia,
ele efetua apenas dois tipos de operações. Ou ele compra ou ele vende as ações. É ou não é? Para realizar as operações, ele segue os seguintes critérios. Olha só, aqui estão os critérios, né? Primeiro critério, ele vai vender metade das ações que possui assim que seu valor fica acima do valor ideal, que é o VI, beleza? Repara aqui ó, no gráfico, ó, o VI está bem aqui no meio, né? Aqui está o valor ideal, tranquilo? Então, quando ficar acima do valor ideal, ele vai vender metade, tranquilo? O segundo critério aqui, ó, ele compra a mesma quantidade de ações que possui assim que o seu valor fica abaixo do valor mínimo. O valor mínimo está aqui, ó. É ou não é? Beleza, então, né? Então, sempre que ficar abaixo do valor mínimo, ele vai comprar a mesma quantidade que ele possuía, certo? Que ele possui no momento, quer dizer. E o terceiro, ele vai vender todas as ações que possui quando o seu valor ficar acima do valor ótimo. Olha aí. Então, valor ótimo, vou botar de verde aqui, ó, tá aqui em cima. Quando chegar no valor ótimo, ó, quando o seu valor ficar acima do valor ótimo, ele vai vender tudo, certo? Então vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. O gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia e a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo. É como eu falei, né? O gráfico de linha, normalmente ele vem acompanhado aqui ó, no eixo horizontal do tempo. Então olha aqui, ó, é o tempo em horas, né, no decorrer daquele dia, certo? Então vamos lá. Quantas operações o investidor fez naquele dia? Ele quer saber quantas operações, quantas ações ele teve ali, né, naquele dia, de acordo aí com esse gráfico. Então é o seguinte, o dia desse rapaz aqui, desse investidor, começa bem aqui assim, né? Ó. Ele começou com quantas ações aqui? Ele está falando no enunciado. Ele começa com X. X ações, beleza? E aí você repara que o valor da ação dele vai crescendo, 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 até ultrapassar aqui ó, o valor ideal. Quando ultrapassa o valor ideal, ele faz o quê? Ele vende metade das ações. Então, se ele tinha X, ele vai passar a ter X sobre 2. Vendeu metade. Dividiu por 2. É ou não é? Aí a ação continua crescendo, depois ela vem decrescendo. Aí quando ficar abaixo do ideal, ele vai fazer o quê? Nada. Certo? Não vai fazer nada. Ele vai continuar, o preço vai continuar caindo até ficar aqui, ó, abaixo do valor mínimo. Quando fica abaixo do valor mínimo, o que essa pessoa faz? Ó, cadê? Ó? Abaixo do valor mínimo. Ele compra a mesma quantidade de ações que possui. Então ele possui X sobre 2, ele vai passar a ter quanto? X sobre 2 mais X sobre 2. Ele vai comprar a mesma quantidade que ele possui. É ou não é? Quanto que é X sobre 2 mais X sobre 2? 2X sobre 2. E que é a mesma coisa que X, é 1 inteiro. Beleza, pessoal? Se eu tenho metade mais metade, eu tenho ali 1 inteiro. É ou não é? Então aqui ele vai passar a ter X ações. Tranquilo? Agora perceba que essa ação continua caindo o preço dela aqui, ó. Depois vai voltando a crescer, até que vai ficar mais alto o valor dela aqui do que o valor ideal. Quando o valor ultrapassa o valor ideal, como está falando aqui, ele vai vender metade. Então, se ele tinha X, aqui ele vai passar a ter X sobre 2 de novo. Sim ou não? Vai vender metade, X sobre 2. Aí o valor da ação continua crescendo, crescendo, crescendo. Quando ficar acima do valor ótimo, que é aqui, ó, valor ótimo, ficou acima, ele vende todas. Ele vai vender todas as ações. Vai ficar com quanto então? Se ele vendeu tudo, ficou com 0, pessoal. Então aqui é 0. Aí não importa mais o que aconteça. Ele tem 0, se ele comprar a mesma quantidade que ele possui, o 0 mais 0 vai dar 0, certo? Se ele vender, ele não consegue vender porque ele tem 0 ações, então acabou ali. Concorda comigo? Quantas ações, então, essa pessoa fez? Quantas operações essa pessoa fez? Ó, ela fez a primeira operação aqui, né? Ó, uma operação, ela vendeu metade. Depois aqui ela comprou o que ela tinha, foi a segunda ação dela, a segunda operação. Aqui ela vendeu metade, 3, e aqui ela vendeu tudo. Foram 4 operações. É isso aí. Então, olha só, se vendeu tudo ficou com 0, foram 4 ações, não adianta mais aqui ultrapassar o valor ideal, que não vai acontecer mais nada, né? 4 ações é a resposta da letra B. A letra B que é de quê, pessoal? Você já sabe muito bem. Você que acompanha o Matemática Rio sabe que a letra B
é letra B de beleza. Compreendi a solução. Rafael Procópio vai me ajudar a obter o meu sucesso em matemática, pessoal. É isso aí. Então, uma outra questão aí envolvendo o gráfico de linhas. Olha aí. Essa questão um pouquinho mais complicada, que se você der mole, você é pego no contrapé e já era. Tem gente que buga nessa questão, como eu sempre falo, a galera fica bugada. É isso aí, pessoal. Vamos resolver outra. Essa aqui, ó, é do Enem de 2015 e você repara que já é uma questão que envolve gráfico de barra. Olha aí, beleza? Vamos lá. Vamos ler comigo, como sempre no Enem. É uma questão aí com enunciado gigante, porém, é uma questão que você vai ver aí que é muito fácil e muito simples. Questão 140 do Enem 2015, o último Enem, tá? Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias: correios, né, juntando embalagem, blá 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 blá, blá, internet, mídias sociais, SMS ou rádio e TV. Beleza? Aí aqui está o gráfico bonitinho. Aqui você repara que tem a legenda, que é muito importante para que a gente identifique cada coisinha aqui no gráfico, né? E segue aqui a leitura. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B, né? E uma categoria nas classes C e D. Beleza, né? De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A e B e C e D, a empresa deve realizar a promoção, respectivamente, via qual? Via qual categoria ali, pessoal? Eles querem atingir, ó, A, B, C, D, certo? Então, respectivamente. Então, olha só, as classes A e B estão aqui e a classe C e D está aqui. Concorda comigo? Então, através do gráfico de barra, a gente percebe que para atingir a classe A e B ali, né, a promoção que vai dar mais certo é se a empresa focar em quê? Ó, esse gráfico aqui que está com rachuras verticais, sim ou não? Que tem a ver aí com internet. Concorda comigo? Então aqui, ó, 40, repara que é o maior valor que está ali entre os gráficos de barra. Então 40 ali é o maior dos valores. Na classe A e B, ele tem que focar em internet. Tranquilo? E nas classes C, então aqui, ó, a gente já consegue até eliminar a letra A, porque fala que é correio primeiro, porque é respectivamente, então teria que ser internet aqui no começo. Já eliminamos a letra A, certo? E já eliminamos a letra E. Não é rádio e TV mais. Repara só que a internet está influenciando mais do que rádio e TV. Olha aí, que interessante, né? E na classe C e D, o que dá mais resultado aqui? Ó, através do gráfico de barra, a gente analisa que é aqui, ó, essa parte toda em branco que tem a ver com correios, pessoal. Então é internet e correios, certo? Respectivamente. Então a resposta aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser a letra B, de novo, de beleza. Então vou mudar. Letra B de bacana. Compreendi e vou junto com Rafael Procópio conseguir interpretar esse gráfico de barras aí. Beleza? Vamos a mais uma questão. Então, só voltando aqui rapidinho, tá? Repara que o enunciado é grande. E se você ler diretamente o comando da questão, aliás, é uma recomendação que eu faço sempre, leia sempre direto o comando da questão. Que aí você, se caso precise voltar no texto, você já lê o texto sabendo o que você quer, ou então nem precisa. Se eu lesse só isso aqui, ó, eu já conseguiria resolver. É ou não é? Então é uma dica para você, matadora do Rafael Procópio, partir direto para o comando da questão. Beleza? Tranquilo, você poupa tempo no Enem e é muito importante poupar tempo no Enem, né? Agora aqui, próxima questão envolvendo já aí, ó, gráfico de barra junto com gráfico de linha. Aí já misturou, né? Vamos lá. O gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012 na região metropolitana de São Paulo. Então, ó, essa questão aqui ela é do Enem de 2014, beleza? Vamos lá. A taxa de desemprego total é a soma, isso aqui é importante, ó, é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. Repara que ele dá uma legenda também, né? O branquinho é o desemprego total, ou seja, a parte do gráfico de linha. O que está totalmente preto é o desemprego oculto e o que está em cinza é o desemprego aberto. Suponha que a taxa de desemprego oculto do mês de dezembro de 2012 tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012
e que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Professor, buguei. Eu também buguei, mas vamos lá que devagarzinho a gente chega lá, né? Nesse caso, a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2012 teria sido em termos percentuais de quanto? E aí, pessoal, o que você acha? Ele quer saber, ó, a taxa de desemprego aberto. O aberto. Certo? Eu sei a formulinha aí para descobrir a taxa de desemprego total. Olha aqui, ó. O desemprego total, que eu vou representar como T, ele é igual à soma, então vou botar aqui o mais, né? A soma do desemprego aberto, que eu vou colocar como sendo amarelinho aqui, aberto, mais o oculto, que eu vou colocar rosinha, mais o oculto. Então o total é o aberto mais o oculto. Ele está me falando isso no enunciado. É ou não é? Então vamos lá, agora a gente vai fazer algumas suposições. Suponha que a taxa de desemprego oculto aqui, ó, do mês de dezembro de 2012, ou seja, dezembro de 2012 está aqui, tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012. Então vamos lá, para junho de 2012. Ele está falando de desemprego oculto, né? Então o oculto é o preto aqui, ó. O preto de junho de 2012 está aqui, 2,2. Qual é a metade disso? Ele está pedindo metade. É 1,1. É ou não é? Então, no lugar do O, eu já posso colocar aqui 1,1. Tranquilo? Porque é metade do mês de junho. O mês de junho é 2,2, a metade disso é 1,1. E aqui ele fala mais o quê? Ó? E que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Olha aí. E aí, quanto é que vai ser isso daí? Olha só. Dezembro de 2011, a taxa de desemprego total aqui, ó, que é essa parte em branco, em linha aqui, foi de 9, pessoal. Certo? Então ele está falando para a gente supor que vai ser a mesma em dezembro de 2012 em relação a 2011. Então vou considerar o total ali como sendo igual a 9, né, que é o azulzinho aqui, né, ó, 9. Então no lugar do T vai entrar o 9, certo? Agora perceba que o que eu quero saber é a taxa de desemprego aberto. Logo fica muito fácil, muito simples. O A, que é o que eu quero saber, fica facinho de ser calculado dessa forma, sim ou não? O que tem que fazer agora aqui, pessoal? É isso aí. Eu posso pegar esse 1,1 e subtrair ambos os lados, né? Ou seja, eu posso, na gíria matemática, a gente fala que ele está somando com o A e passa para o outro lado da igualdade diminuindo, subtraindo. Mas é mágica isso? Claro que não, gente. Isso é matemática. Eu posso, na verdade, aqui, ó, subtrair. Deixa eu fazer aqui devagarzinho. Subtraio 1,1 em ambos os lados da igualdade. E aí eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 9 menos aquele 1,1 ali. E isso vai ser igual ao que eu quero saber, que é o valor do A. Certo? Agora perceba de novo. Perceba que 9 inteiros menos 1 inteiro dá 8, exatamente. E aqui eu tenho ainda 1/10 sendo subtraído. Quanto que é 8 inteiros menos 1/10? Quanto que é R$8 menos 10 centavos, pessoal? 7,90, 7,9. Então o desemprego aberto aqui, ó, 7,9. E a resposta, olha aqui, é a letra E de quê? Letra E de quê, pessoal? Letra E de eita! Compreendi a solução. Rafael Procópio está aqui para me ajudar a obter o meu sucesso em matemática. Interpretamos mais um gráfico aí, ó. Como eu gosto de falar, interpretamos mais um gráficozinho, pessoal. Novamente, se você fosse direto para o comando da questão, você não saberia resolver essa questão aqui. Porém, você saberia o que você precisa para resolver a questão. Então, você iria ler o texto já sabendo o que você precisa. Não precisaria retornar para o texto ou ler 2 vezes, o que muita gente faz. Beleza? Vamos ali para a próxima questão, que já é uma questão envolvendo o gráfico de setores. Olha aí, beleza? Então você vai recorrer ao gráfico aqui para resolver essa questão. Vamos lá. Então vamos lá, questão 162 do Enem de 2013. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram o seguinte: A é igual a 200, B é igual a 300, C 400 e D 600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem
para cada valor da diária. Então, cada pedaçozinho desse aqui, cada setor daquele círculo, equivale à porcentagem da quantidade de hotéis, beleza? Então você repara que o hotel A aqui, ó, da categoria A, ele cobra R$200, né, pela diária. O hotel da categoria B, que representa 25% também, cobra R$300. O D cobra 600, né? E o C cobra 400. Beleza? Aí o que ele me pede aqui é o seguinte, ó, o valor mediano, pessoal, então é a mediana, tá? Muita calma nessa hora. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade é de quanto? Então ele quer o valor mediano, é aquela habilidade que a gente viu lá no começo, você lembra muito bem, de usar o gráfico para poder resolver as situações, problemas, beleza? Então o que eu quero saber aqui é a mediana, né, da diária para o quarto padrão de casal nessa cidade. A mediana, pessoal, vocês sabem muito bem que para calcular a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar os valores em ordem crescente, beleza? E aí a mediana vai ser o quê? Se for um número ímpar de valores, vai ser exatamente aquele valor que está no meio. E se for um número par, professor? Se for um número par, pessoal, você vai pegar os dois valores mais centrais e vai calcular a média aritmética entre eles. Muito fácil, muito simples. Então você repara aqui, como são 200 hotéis, né? Eu vou precisar saber quem é o centésimo termo e quem é o centésimo primeiro termo da sequência. Esses termos aqui, ó, são os que estão mais no centro, né? Porque eu posso dividir em duas metades. A primeira metade vai do 1 ao 100 e a segunda metade vai do 101 ao 200. Então aqui vai ser onde separa uma metade da outra. Então é por isso que os termos mais centrais vão ser o centésimo e o centésimo primeiro. Agora perceba que o centésimo termo vai ser quem, pessoal? Olha só, temos que colocar em ordem crescente. Então, repara aqui, vai ser A, B, C e D, né? O A equivale a 25% do total. O B equivale a 25% do total. Já temos ali, ó, metade. É isso aí. Então, o centésimo termo eu tenho certeza plena, absoluta, que faz parte aqui do B. Vale R$300 aqui, ó. Vale 300, concorda comigo? E o centésimo primeiro? Por conseguinte, né, já que o A e o B, ó, 25%, mas 25% dá 50%, o outro termo ali, logo consequente, vai ser R$400. 400. Muito fácil, muito simples. E agora é só fazer o quê? É isso aí, calcular a média aritmética desses dois valores. Então vai ser 300 mais 400 dividido por 2. Quanto que dá isso daí, pessoal? 300 mais 400, 700. 700 dividido por 2, 350. Então, R$350. E a resposta aqui vai ser a letra C. C de quê? C de caraca. Muito maneiro. Compreendi a solução. O professor Rafael Procópio me deu uma dica fantástica aí, ó, que é mediana. Calcular desse jeito para não precisar ficar escrevendo todos os termos ali. Vamos poupar tempo. Poupar tempo é muito importante quando a gente resolve questões do Enem. Tranquilo? Quer fazer mais? Vem comigo, eu resolvi aqui 7 questões. Essa agora vai ser a 6ª, né? Resolvemos a 5ª, vamos à 6ª questãozinha que eu reservei para vocês aqui. Olha aí, essa questão já mistura o gráfico de setores com o gráfico de barras aqui, né, pessoal? Vamos lá, lê comigo aqui o enunciado. É a questão 153 do Enem 2014. Uma empresa de alimentos oferece 3 valores diferentes de remuneração aos seus funcionários, de acordo com o grau de instrução necessário para cada cargo. No ano de 2013, a empresa teve uma receita de R$10 milhões por mês e um gasto mensal com a folha salarial de R$400 mil, distribuídos de acordo com o gráfico número 1. Olha o gráfico 1 aqui, ó, que é o gráfico de setores, beleza? Inclusive a gente já pode pegar aqui e já calcular algumas coisas em relação a esse gráfico, né? 75% dos gastos aí com os salários foi para quem? Ó, foi para o pessoal do ensino médio, né? Que é essa parte toda preta. Então repara que 75% é a mesma coisa que 3/4, sim ou não? Beleza? E o que vai ser? Ó, R$400 mil ali, se eu dividir em 4 partes iguais, eu vou ter R$100 mil. Como eu estou pegando 3 partes, né? 3/4 aqui, R$300 mil. Então aqui, ó,
aqui equivale a 300 mil reais de gastos com o ensino médio. Né? Aí aqui eu vou ter os 100 mil reais divididos em 12,5 e 12,5. Fica muito fácil, muito simples. Cada pedacinho desse aqui, então, vale 50 mil reais, né? Porque 100 mil reais dividido ao meio ali, né? Então, tanto no ensino fundamental quanto no ensino superior, os gastos ali são de 50 mil reais. Beleza, né? No ano seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria. Então vai manter o mesmo valor salarial, mas só vai ampliar o número de funcionários. Os demais custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. O número de funcionários em 2013 e 2014 por grau de instrução está no gráfico 2. Olha aí, o gráfico 2, aqui ele mostra exatamente a evolução. Ó, de 2013, que está aqui mais clarinho, para 2014, que está mais escuro, né? Então vai aumentar a quantidade de funcionários conforme está mostrando o gráfico 2 aqui, ó. Repara comigo que o ensino fundamental tinha 50 funcionários e agora vai ter quanto? É isso aí, vai ter 70. Isso quer dizer que aumentou 20 funcionários, beleza? Aqui, ó, no ensino médio tinha 150 e aqui agora vai para 180. Quer dizer que vai aumentar 30 funcionários no ensino médio. Para o ensino superior, vai passar de 10 para quanto? Para 20, vai dobrar, né? Ou seja, vai somar 10 funcionários ali para o ensino superior, beleza? Agora vamos lá para o comando da questão, ó, vamos ver o que está perguntando. Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o mesmo de 2013? Ou seja, o que eu quero saber ali, de fato, no final das contas, é quanto a folha salarial vai aumentar. Certo? Então, quanto que a folha salarial vai aumentar para que, né, a receita aumente aquele mesmo valor e o lucro permaneça o mesmo. Beleza? Repara comigo aqui o seguinte, ó. Repara comigo o seguinte. Ensino fundamental são 50 funcionários, certo? 50 funcionários do fundamental e eles ganham no total ali, em 2013, 50 mil reais. Isso quer dizer que o salário deles é de quanto, pessoal? 50 mil reais dividido para 50 funcionários dá R$1.000, certo? E como aumentou 20 funcionários, aumentou ali, ó, 20 mil reais. É ou não é? Aumentou 20 mil reais na folha salarial. Beleza? E do ensino médio aqui, ó. No ensino médio são 150 funcionários, certo? E eles ganham no total ali 300 mil reais. Concorda comigo? Essa partezinha aqui de 300 mil equivale ao ensino médio. Isso quer dizer que é quanto? Quanto que cada funcionário recebe do ensino médio? É isso aí. 300 mil reais dividido para 150 funcionários dá 2 mil. Eles recebem 2 mil reais. E aí, como aumentou 30, 2 mil reais, pessoal, multiplicado por 30, né, que vai ser o aumento na quantidade de funcionários, vai dar 60 mil reais. 60 mil reais aqui. Né, vai ser o aumento na folha salarial do ensino médio. E para o ensino superior? Para o ensino superior, repara que o salário total ali é de 50 mil reais, que eram divididos aqui para 10 funcionários. Isso quer dizer que cada funcionário ganha quanto no ensino superior? Ganha 5 mil. Então, ó, como aumentou 10 funcionários, vai aumentar 50 mil reais ali na folha salarial do ensino superior. No total, vai aumentar quanto a folha salarial? Para eu saber, então, quanto tem que aumentar a receita da empresa, né? Olha só, aqui vai ser 2 mais 6, que dá 8. 8 mais 5 dá 13. Então vai ser 130 mil reais. 130 mil reais, galera, vai ter que ser o aumento na folha salarial, então a receita vai ter que aumentar 130 mil para poder, então, cobrir esses gastos e a empresa ter o mesmo lucro mensal, né, ó, que seja o mesmo de 2013. Então a resposta aqui é a letra B de beleza, bacana, belezinha pura. Tô compreendendo tudo junto com o professor Rafael Procópio aqui. Tranquilo? Beleza, pessoal. Compreenderam aí a questão? Essa aqui era mais complicadinha. Repara que fizemos aí uma porção de análise. Essa questão aqui já é uma questão mais difícil. É ou não é?
Beleza. Vamos para a nossa última questão, então? Última questão agora, que é uma questão que eu separei aqui de tabela. Análise de tabela, interpretação de tabela. Vamos lá. Questão 138 do Enem 2014. Essa numeração aqui está baseada na prova azul, beleza? Então vamos lá. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços homoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. Quando fala quadro, é a mesma coisa que tabela. Olha aí, a tabelinha aí, né? Os resultados obtidos permitiram que os estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual, isso aqui é importante, ó, menor ou igual ao do país. Então a gente já sabe que a campanha vai ser intensificada em lugares em que a porcentagem ali dos doadores seja menor ou igual ao total do país. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas são, olha aí, professor, questão fácil, beleza, facilzinha, né? Repara que o total do país é 1,9%. Eu tenho que procurar nessa tabela aqui valores que são menores ou iguais a esse. Onde estão esses valores, pessoal? É isso aí. Agora perceba que está bem aqui, ó. Certo? 1,9 é menor ou igual a 1,9, porque é igual, exatamente igual, né? Aí 1,5 também é menor do que 1,9 e 1,5 é menor do que 1,9. Então vai ser Nordeste, Norte e Sudeste. Beleza? Logo a resposta aqui, ó, vai ser o quê? Norte, Centro-Oeste, Sul? Não. Norte, Nordeste e Sudeste. É isso aí, ó. De novo, letra B. Parece que deu um bug na letra B aqui, só veio letra B nessas questões, mas a resposta é a letra B de beleza. Compreendi a solução. Questão fácil aí de análise de tabela. Tranquilo, pessoal? E dessa forma, então, a gente finaliza o nosso aulão. Eu espero que todo mundo tenha curtido muito, né, que tenha aprendido bastante quanto à interpretação de gráficos e tabelas.